dá para saber que o cara é presbiteriano ouvindo essa música. Vocês viram que estava escrito lá: coroamos a ti, ó Rei Jesus. Mas Daniel canta: coroado estás, ó Rei Jesus. Os motivos são presbiterianos e napoleônicos. Vocês sabem que durante a Idade Média o Papa coroava os reis. E ao coroar os reis, duas coisas eram ditas. Primeiro, era dito a todo mundo que aquele rei, aquele homem que estava sendo investido na condição de rei, era um escolhido de Deus. E porque ele era escolhido de Deus, o Papa vinha e colocava a coroa na cabeça dele. Mas ao fazer isso, havia uma segunda mensagem. A mensagem de que a autoridade do Papa, ou seja, a autoridade da igreja, era superior à autoridade secular, que era a autoridade do rei. Pensando nisso, Napoleão Bonaparte convidou o Papa para a sua coroação, mas ele mesmo se coroou. O Papa estava presente, ele pegou a coroa e colocou sobre a sua própria cabeça, querendo dizer com isso que ele não reconhecia nenhuma autoridade no mundo acima dele, porque quem coroa é maior do que o ser coroado. Por isso, nós presbiterianos não cantamos coroamos a ti, ó Rei Jesus, e cantamos coroado estás, ó Rei Jesus, porque nós não temos a ousadia de querer colocar a coroa na cabeça dele. Ele é o Senhor dos senhores, ele foi coroado eternamente, e nós só nos damos conta disso, de que ele está de uma vez por todas coroado. Outro dia, conversando com Thomas e Daniel, a gente trocando ideias, um monte de coisas, e a gente conversou sobre o fato de que muitas vezes eu, nas minhas mensagens, acabo fazendo referências e apelos a filósofos que não faz parte do dia a dia das pessoas. E aí eu fui me explicar, e sobretudo porque eu passo muito tempo na companhia desses caras, né? Lendo e pensando e tal, e eu acabo falando daquilo que se converteu em parte da minha vida, das coisas sobre as quais eu penso, das coisas sobre as quais eu falo nas universidades, nas faculdades. Isso é parte da minha vida. Hoje à noite, quando a gente decidiu falar sobre um sentido para a vida, eu queria começar dizendo a vocês que o problema do sentido para a vida é um problema clássico, é um problema antigo, é um problema importante para a filosofia, porque a filosofia não é um passatempo de pessoas ociosas e que ficam numa sala sem nada de concreto para fazer. A filosofia, desde sempre, é uma tentativa de responder às grandes questões da vida. Por exemplo, filósofos como Nietzsche, no final do século XIX, e Russell, no iniciozinho do século XX, se chamavam, além de filósofos, de psicólogos, porque eles estavam inventando a psicologia. Quando Sigmund Freud, que era médico de formação, desenvolve a psicanálise, no finalzinho do século XIX e no século XX, ele faz a partir de toda uma elaboração que a filosofia vinha fazendo desde Kant e Hegel, que era pensar sobre o espírito. Hegel tem um livro importante chamado A Fenomenologia do Espírito, como é que o espírito desenrola a vida e como é que ela descobre a vida. Muito bem. Por causa disso, eu queria pensar com vocês, fazendo 3 referências iniciais. A primeira referência eu fiz no domingo passado, é a referência a Platão. Platão é esse filósofo do século IV antes de Cristo. Engraçado que ele escreve o seu pensamento, descrevendo o pensamento de Sócrates e tal, no mesmo período
em que outras importantes obras estão sendo produzidas no mundo acerca da vida. Eu diria que os diálogos de Platão, a Bhagavad Gita e essa obra de Lao Tse, que são simultâneas, discutem a questão da vida. Platão diz o seguinte, num diálogo chamado O Banquete, que fala sobre o amor. O que é o amor? Essa é a pergunta, e cada um dos personagens do banquete vão se levantar para dizer o que é o amor. E todos têm a sua explicação. Por exemplo, é lá no banquete que aparece aquela história que todos nós já ouvimos falar, que o ser humano era um ser tão poderoso que Zeus ficou assustado com o poder do ser humano. E para diminuir as habilidades desse ser humano, ele dividiu o ser humano em duas bandas, para ter metade da força, e espalhou essas bandas pelo mundo. E aí as pessoas vivem na terra à procura da sua outra metade. Isso é tão bonitinho, não é? Mas é bonitinho e ordinário, não é? É filosofia bonitinha. E é exatamente porque Platão não pensa assim, que quem fala isso no diálogo é Fedro, um cara que ele não queria dar bola. O que é que Platão pensa acerca do amor? E isso é muito importante, porque isso vai orientar a nossa vida agora. Veja, Platão escreveu isso há 400 anos antes de Cristo, portanto, há 2.400 anos atrás, e nada há, Silvinho, mais atual do que o conceito de amor de Platão. Sabe o que é amor para Platão, Joca? É falta. Amor é a força que em mim me impulsiona para ter aquilo que eu desejo, e desejo porque não tenho. Amor para Platão é a força que me faz querer aquilo que me faz falta. E vocês todos já ouviram falar da expressão amor platônico. Sabe o que é amor platônico? É amor, é aquele desejo pelo objeto inalcançável, pelo objeto que jamais será tomado nas minhas mãos, porque no dia que eu tomar, qualquer que seja o objeto, o que vai acontecer? Eu vou deixar de amar. Porque a falta satisfeita faz com que o amor inexista. Por isso, pensando nessa frase, esse cara, esse maluco beleza, que viveu lá no século XIX, chamado Friedrich Nietzsche, disse: a posse é o túmulo do desejo. A posse é o túmulo do desejo. As pessoas desejam o que não têm. Quando têm, não desejam mais. O amor morre. Esse amor platônico. Martorelli, isso é horrível, isso é angustiante, isso é desesperador, isso é triste. Bom, é triste, mas é exatamente assim que a gente vive, não é? O que é que te impulsiona, Leca? O que é que nos impulsiona para correr? Não é justamente o amor que temos àquilo que desejamos, e desejamos ter um carro melhor, uma casa melhor, uma posição social melhor, sermos mais reconhecidos, sermos mais admirados, e admirados pelo que temos, pelo que alcançamos, sermos pessoas de sucesso. Esse é o combustível, e eu não sou ainda, e eu não cheguei lá. As pessoas ficam milionárias, cheias de grana, mas não chegaram lá, e a gente não consegue descansar. Nunca estamos satisfeitos, nunca nos sentimos realizados, porque na nossa cabeça, ainda que nunca tenhamos lido Platão, a gente crê que amor é falta. E a gente vai à procura, e a gente acredita que no dia que alcançar, ficará beleza, ficará legal, se sentirá satisfeito. Mas a gente vai de frustração em frustração à procura dessas coisas. Foi por isso que um escritor muito triste, existem escritores tristes, na Bíblia tem, por exemplo, se você não tiver legal, tiver muito coração bom, nunca leia, Tiane, um livro chamado Eclesiastes. É o livro mais deprê da Bíblia, é o livro de Eclesiastes. Só uma dica a vocês, o cara diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade.
Você sabe o que é que a palavra vaidade significa? Vocês conhecem a palavra vaidade? A palavra vaidade é uma palavra da língua portuguesa que vem de vacuidade, vácuo, vazio. E ele diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é correr atrás do vento. Vê que programão? Correr atrás do vento. Quem pega o vento? Sim, mas ele está tirando onda com Platão, está tirando onda com Salomão, mas essa não é a nossa história um pouco, não? Correndo atrás do vento, correndo atrás da vacuidade, do vazio, buscando algo que vai nos fazer felizes e nunca estamos felizes. Não é somente o carro, não é somente o apartamento, é a pessoa. Você olha para si e diz, se eu tiver essa mulher, meu Deus do céu, eu vou ser mais feliz do que tudo na vida. Se eu tiver aquele cara, se eu conseguir aquela pessoa, me lembra a história de Aminon e Tamar. Vocês lembram dessa história de Aminon e Tamar? Aminon ficou apaixonado por Tamar. Ficou muito louco por ela e disse, é a mulher da minha vida. E aí começou a pensar como é que ia conseguir conquistar aquela mulher. E aí um amigo dele foi visitá-lo, porque ele não saía de casa. Aí, aquela mulher disse, rapaz, você quer mesmo essa mulher? Eu disse, quero. Faz o seguinte, ela gosta de você, manda dizer a ela que você está doente. E pediu para ela fazer um bolo para você. E aí ela vai trazer o bolo para você. Quando ela chegar para te entregar o bolo, para você comer e recuperar forças, diz que você quer que ela entregue o bolo lá no teu quarto. E aí quando ela entrar no teu quarto, meu amigo, entre quatro paredes, o que rolar, rolou, não é não? E outra coisa, ela vai acreditar que você está doente, porque você está com cara de doente. Você não come, você não sai, você não faz nada. A Aminon achou aquela ideia maravilhosa. E aí foi, marcou e tal, mandou dizer a Tamar trouxe o bolo, mandou no quarto. Quando ele partiu para cima de Tamar disse, não faça uma loucura dessa. Não faça uma loucura dessa. Fala com o papai, pede a papai, e ele vai me dar a você. E a Aminon disse, não tem jeito, não tenho como esperar falar com o papai. Não tem agora, eu não posso mais, não aguento mais. E violenta Tamar. E possui Tamar. Eles estão ainda no quarto, deitados na cama. E diz o autor do livro de Samuel, foi maior a aversão que ele teve por ela do que o amor que lhe devotara. No instante em que ele conseguiu, ele passou a detestá-la. E a expressão é fortíssima. Maior foi a aversão que ele teve por ela do que o amor que lhe devotara. Disse para ela, vá embora da minha frente. Aí ela disse, não faça essa segunda loucura. A primeira loucura foi se deitar comigo. Me mandar embora agora vai ser a segunda loucura. E ele diz, eu não quero nem saber, vá embora. Resultado, ela chega em casa, conta ao irmão Absalão. O irmão Absalão sabe, vai à casa de Aminon e mata Aminon. Tá pior do que novela mexicana, né? Tudo isso é essa coisa, essa vontade de ter, eu não posso deixar para depois, eu preciso ter. E aí, aquele cara sobre o qual eu estava falando, que é um dos pessimistas, talvez o mais pessimista de todos os filósofos, chamado Schopenhauer, olha como ele descreve a vida. Vê como Schopenhauer descreve a vida. A vida é uma ponte de absurdo que liga o nada ao nada. O cara lê um negócio e dá um tiro na cabeça, não? Vou repetir. A vida é uma ponte de absurdo que liga o nada ao nada. Nós viemos do nada e vamos para o nada. E entre esse período que vai do nada até o nada, existe aquilo que chamamos de vida, e ela não faz sentido, é um absurdo. Não tente entendê-la, porque ela não tem razão. Difícil de lidar com esse cara. Mas ele influenciou profundamente dois filósofos posteriores a ele. O
primeiro é Heidegger, que desenvolveu o conceito que gera a angústia, dizendo que nós somos seres para a morte. Saca o drama? Você é um ser para a morte. Porque quando você nasce, aí eu disse isso outro dia, você já nasce com tudo quanto precisa para morrer, não é verdade? O bebezinho nasceu, tudo que ele precisa para morrer, ele já nasce com isso. E ele já cresce e vive na certeza da morte. Por isso ele é um ser para a morte. Esse ser para a morte é a condição de vida. E Heidegger vai dizer que esse ser para a morte, no tempo que liga a sua existência, ele vai se descobrindo. E aí Sartre, que é o segundo filósofo, influenciado por Schopenhauer, por Nietzsche, vai dizer que a vida não é um ser ao longo do tempo caminhando para a morte. A vida é, esse é o título da sua principal obra, o ser e o nada. Bom, depois de ter dito tudo isso, você que chegou aqui na expectativa de encontrar um sentido para a vida, percebeu que os grandes caras do mundo não tinham sentido para a vida. Como é que eu vou arrumar um sentido para a vida se esses caras que andaram à procura de um sentido para a vida nunca acharam um sentido para a vida? Pois é, tem um pensador, ele achou um sentido para a vida. E eu estou seguindo esse cara nos últimos 30 anos, pelo menos, porque eu acho, tendo lido todos esses caras, que o único que achou mesmo uma resposta de qual é o sentido da vida foi um pensador chamado Jesus de Nazaré. Ele achou, ele descobriu, ele percebeu qual é o sentido da vida, qual é a razão da vida, qual é o motivo da vida. E é sobre esse motivo para viver. Isso que dá fôlego, ânimo, substância à vida, que eu gostaria de falar para vocês e de conversar com vocês na noite de hoje. Pega aí uma Bíblia, talvez a gente precise. Se você não tem, talvez, Silvinho, pega aí para o pessoal uma Bíblia, distribui aí, por favor, para o pessoal. Queria que você abrisse lá no Evangelho de Mateus, e a gente vai descobrir que caminho foi esse que Jesus de Nazaré nos ensinou, que é o caminho para a vida. Abra a sua vida lá, a Bíblia lá em Mateus, capítulo 20. Mateus capítulo 20, está na página 980 dessa Bíblia que está aí com você. Mateus capítulo 20, diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora,
contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. O que Jesus está nos ensinando aqui é uma história que parece mesmo uma história de injustiça. Os caras começam a trabalhar às 6 horas da manhã e trabalham o dia todo e recebem 1 denário. Depois ele encontra pessoas que começam a trabalhar às 5 horas da tarde, eles vão receber a mesma coisa dos que trabalharam o dia todo, e você se solidariza imediatamente, lendo a história, com aquele pessoal que se sente injustiçado. Mas antes de você julgar o dono da vinha, fique sabendo essa informação que é capital para você entender a parábola toda. Wilson, para entender essa parábola, você precisa saber que todos nós, todos os que estão aqui hoje à noite, são trabalhadores da 1/10 hora. Aí você fica, como? Todos nós chegamos na vinha às 5 da tarde. E o Senhor quis nos dar, porque era da vontade dEle, suas bênçãos e seus favores. E tudo na nossa vida é bênção e favor de Deus, que não merecemos, porque somos trabalhadores da 1/10 hora, porque não fizemos jus, mas Ele, querendo ser amoroso e bom para conosco, nos ofereceu não somente a vida, não somente as bênçãos, mas a vida do seu próprio Filho. E agora eu vou dizer a vocês qual é o sentido da vida. Segundo Jesus de Nazaré, o sentido da vida é a entrega, feita por amor. Hoje, eu estava explicando para um grupo de adolescentes que foi lá em casa com Tainá, falando sobre vida com elas, e elas estão vivendo um momento muito delicado, que é essa coisa do vestibular. E tem um filme que eu marquei, Karina, para assistir com elas lá em casa, que é um filme muito cabeça, chamado Matrix. Já assistiu, Sinaizinho, Matrix? Tem uma cena em Matrix que eu acho massa. O cara que faz o papel de Morfeu chega para o personagem de Neo e, querendo explicar o que é a Matrix, esse sistema na qual nós estamos, ele pega uma pilha dessa comum, uma pilha, e diz assim: vocês são uma pilha. Uma pilha. O que é uma pilha? Vou explicar a você o que é uma pilha. Uma pilha é algo que existe para manter ativo alguma coisa que não tem nada a ver com ela. Ninguém compra uma pilha. Você já foi num supermercado, seu Si, e diz: eu quero uma pilha lá para casa. Fica tão bem uma pilha lá em casa. Ninguém compra. Todo mundo que compra pilha, compra pensando noutra coisa. A pilha existe para manter ativo uma coisa que não é ela. É o rádio. E sabe o que é ascensão na vida da pilha? Sabe o que é ascensão na vida da pilha? A ascensão na vida da pilha é deixar de ser pilha de rádio de pedreiro para ser pilha de barbeador elétrico, de caba chique lá na Zona Sul. Isso é ascensão. Mas pilha nunca vive para si. Aí eu estava dizendo para as meninas: muito cuidado, porque o que esse sistema quer fazer é de você uma pilha. Algo que é usado para sustentar o sistema, e você passa a vida toda dando a sua energia, sem nunca ouvir aquela voz interior que a gente chama, Carlos, essa é uma palavra latina tão bonita, a gente chama de vocação. Vocação é a palavra que vem do latim vocatio, a voz que fala dentro de mim.
A voz que fala dentro de mim. Eu preciso escutar essa voz que fala dentro de mim e que me diz qual o sentido da minha vida. Para que eu existo? E quando eu escuto essa voz, essa vocação, essa voz de dentro de mim e sou coerente com essa voz, entendo qual é o valor que tem a vida e me dou a isso, então eu me realizo. Mas nós não escutamos essa voz, escutamos as vozes que vêm de fora. Essas vozes que vêm de fora dizem o que me tornará uma pessoa de sucesso, o que me tornará uma pessoa feliz, e eu passo a me vestir, e eu passo a me comportar de acordo com o bom gosto. Arretado o negócio do bom gosto. Acho fantástico. Saca o negócio do bom gosto. Você é uma pessoa de bom gosto? Você é uma pessoa de bom gosto? Karina me tornou uma pessoa de bom gosto. Por exemplo, quando Karina me conheceu, ela diz de vez em quando, ela me diz que é a evolução que eu fui, que eu fiz. Quando Karina me conheceu, eu usava um chaveiro, daqueles chaveiro de gancho, né? Sabe aquele chaveirinho de gancho? Aí eu pendurava o chaveiro aqui na calça e dava, né, a chave balançando aqui. Isso é horrível. Isso é horrível. Não, ela tirou o chaveiro do meu carro porque ela me tornou uma pessoa de bom gosto. Gadamer tem um artigo sobre a história do bom gosto. Bom gosto. Vejam só que legal essa coisa do bom gosto. Bom gosto é aquilo que a sociedade define que é bom para mim. E como eu quero ser uma pessoa de bom gosto, eu começo a me comportar do modo como ditam que é bom gosto, ainda que o gosto não seja bom para mim. Um segundo exemplo. Vocês sabem que tomar vinho é chique, não é? Tomar vinho, uma cálice de vinho e tal. Tomar vinho é uma coisa de bom gosto, mesmo que o gosto não seja bom para você. O gosto não é bom, você pode não gostar do vinho, mas como você quer ser uma pessoa de bom gosto, então, o que é ter bom gosto? É se submeter às vozes que vêm de fora e dizem o que é bom para você, o que é adequado para você, e você manda calar essa voz interior, você manda que tudo se ferre dentro de você, porque você quer alcançar o seu objetivo, você quer se realizar, e Deus te deu a graça da vida. Você que é trabalhador da 1/10 hora, que Deus te deu a oportunidade. Eu disse para a Tainá e para as amigas dela: não deixem que a vida faça de vocês uma pilha, e comecem a buscar ouvir essa voz interior. Eu sei que isso vai fazer vocês sofrer, mas é melhor sofrer com as minhas dores do que sofrer para realizar os sonhos dos outros na minha vida. Uma frase que eu coloquei na conclusão da minha tese: as pessoas nem pensam nas ilusões que ditam a sua vida, porque pensar pode lhe levar às dúvidas. E aí eu disse isso, Eliane: as dúvidas são prenhes de insônia. Ninguém quer ter dúvida. Então, qualquer pergunta, cala a boca, porque eu já sei o que é de bom gosto, eu já sei o que é a formação, o costume, a tradição, o sistema, eu vou me seguindo tudo isso, eu vou fazendo da minha vida isso aí e pronto, serei feliz, serei uma pessoa de sucesso. Que nada, saiba que você nada mais vai ser do que uma pilha, que um dia vai ser descartada. A única forma de sair desse esquema é amando. Tem uma frase de Caetano que eu vou dedicar a você, Naim, e a Mari, tua mãe, que eu acho linda. Caetano falando dessa mulher maravilhosa, descreve essa mulher de uma forma perfeita. Ele diz assim: você é a onda do mar do amor que bateu em mim. Caramba, vou repetir: é a onda do mar do amor que bateu em mim. É como se o mar do amor fizesse uma onda, e essa onda viesse sobre mim e me achou.
E quando eu te conheci, foi essa pancada na minha vida. O que foi isso? Foi a onda do mar do amor que bateu em mim. Quando a gente descobre o amor, a gente descobre o sentido da vida. Mas esse não é o amor de Platão, o amor de Jesus. E como é o amor de Jesus? Qual é a diferença do amor de Jesus? Silvinho, se o amor de Platão é busca, o amor de Jesus é entrega. Entrega. E ele diz assim: ninguém pode ter um amor maior do que esse, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Por isso que quando as crianças nascem, Leca, Deus manda uma mensagem. E você ouviu essa mensagem, Leca. A criança chega nos teus braços e a voz de Deus diz assim: mulher, se dê a ela, se dê a ele, se entregue. Não é assim? O nome disso é leite. Leite é a voz de Deus dizendo: se dê, se entregue, se dispa, se abra, deixe que ele chegue, deixe que ele beba. Beba o quê? O que é que a criança bebe? Criança bebe leite? Não! Criança bebe mãe. Criança não bebe leite, criança bebe mãe. Criança não precisa de leite, precisa de mãe. Por isso Deus dá uma informação à mãe. A mãe vê aquele negócio correndo assim: o que é? O que é isso que está acontecendo? É a entrega, te entrega. Te entrega. E se hoje a gente está aqui lembrando a mãe de Naim, é porque esse mar de amor bateu nele, foi entrega. E você precisa entender que a sua vida é entrega. E você não vai encontrar. Essa é uma mudança radical. Para de pensar no sentido da vida como busca e começa a pensar no sentido da vida como entrega. Agora, lembra da parábola que eu contei para vocês? O dono da vinha vai e entrega um denário, que é um denário. A palavra denário significa salário de um dia. E o dono da vinha entrega um denário, salário de um dia, para quem trabalhou 1 hora. Esse trabalhador de 1 hora merece um denário? Não merece um denário. Porque o amor de Deus é entrega para quem não merece. Eu e você somos os trabalhadores da 1/10 hora, recebendo as bênçãos e a vida, mas a gente não merece. Se a gente começar a perguntar se as pessoas merecem o nosso amor, você nunca vai amar como precisa amar. A questão não é se a pessoa merece, é se a pessoa precisa. Claro que eu não estou falando aqui do amor romântico. Eu estou falando do amor que dá sentido à vida. O amor que dá sentido à vida não é o amor romântico. Um amigo meu estava passando uma crise profunda no casamento, e aí veio falar comigo, esperando uma palavra de conforto, de estímulo, e eu tentei dar isso a ele, mas o que eu disse a ele foi: a primeira coisa que você precisa saber é que o seu casamento não é a sua vida. E separe, faça uma diferença entre casamento e vida. O seu casamento é parte importante da tua vida, mas não é a tua vida. Porque na hora do desespero, a gente confunde a parte com o todo e acaba desprezando o todo, porque a parte está difícil. Nunca conseguiremos resolver a parte sem ter uma perspectiva do todo. O todo, a nossa vida, é bênção, é dádiva de Deus, é presente de Deus para nós. E as partes são lutas, batalhas, mas parte desse presente de Deus. Então é preciso que eu entenda que amor é entrega, e entrega por quem não merece.
Quando Jesus fala sobre amor e conta a parábola do bom samaritano, aquele indivíduo que recebe o amor do samaritano, recebe o amor do samaritano não porque merecesse os cuidados do samaritano, recebe o amor do samaritano porque precisava de amor. Essa é uma matemática que as mães sabem fazer. E distribuem o cuidado em sua casa de acordo com os filhos que mais precisam. Quem mais precisa? Quem mais precisa? Quem a dor, quem a angústia, quem a fragilidade do ser. Mas Martorelli, se você está dizendo que o sentido da vida é esse amor que se entrega, será que eu vou ser feliz me entregando, sem saber se a pessoa vai se entregar por mim também? E aí chegamos ao segundo aspecto desse amor, muito importante. Eu disse que o amor é entrega, entrega por quem precisa, não por quem merece, mas em segundo lugar, essa entrega não tem a expectativa do retorno, do ressarcimento. Quando a gente perde uma pessoa tão querida assim, perde, entre aspas, porque a gente não perde quem ama, sabe qual é o sentimento terrível que nos acomete? Sabe qual é o sentimento terrível que nos acomete? É a pergunta da alma da gente: o que eu fiz por ela? Será que eu poderia ter feito mais? E isso tudo é uma conta, Joca, maluca que a gente faz, que é a conta de contabilidade. E com todo respeito a Vivi, que é contadora, Deus não é contador. Mas as pessoas fazem uma visão de Deus como se o cara estivesse lá em cima falando crédito e débito, crédito e débito, crédito e débito. Olha, você, cuidado, você está com débito alto, é melhor você regularizar a sua situação. Deus não faz contas, Deus é pai, não é contador. Pai não faz conta. E a pergunta nunca é: eu fiz, eu dei de volta a ela tudo que ela me deu? Não, eu aprendi com ela a alegria de me dar. Essa é a questão. Não é se eu dei de volta, é se eu aprendi que vida e o sentido da vida é me dar a quem precisa, sem me preocupar em ter de volta. Foi isso que ele fez. Ele se entregou por quem precisa, sem esperar que nada de volta seja feito a ele ou por ele. Até porque viver esperando ressarcimento é sofrimento. Você está perdida, se você passar a vida toda pensando: eu fiz tanto por eles, será que eles vão? Meu Deus, esquece isso, vai ser feliz, Cilci. Você fez feito goiabeira, que na época certa da goiaba, sem se preocupar se quem comeu a goiaba merece ou não merece, vai voltar para agradecer ou não vai voltar para agradecer. Goiabeira é que dá goiaba. E é parte da vida da gente se entregar, se oferecer, dar para quem merece, para bons e maus. E a vida que vira entrega é livre, porque já não está à procura de nada que seja retorno, apenas tenta dizer ao Senhor a única coisa que talvez possa vir da nossa parte e alegrar o coração dele: muito obrigado. Vamos ficar de pé? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu já disse a vocês, vou repetir agora: eu posso não te conhecer, mas conhecendo a Deus, sem bolas de cristal, eu posso dizer a você qual é a vontade dele para a tua vida. Pode ser que você nunca tenha vindo aqui, e eu sou capaz, conhecendo a Deus, dizer qual é a vontade dele para a tua vida, para a tua vida. E sabe qual é a vontade de Deus para a vida de vocês? Que vocês sejam felizes.
Como é que eu posso dizer isso? Porque Ele é Pai. E o que deseja um pai para seus filhos, senão que eles sejam felizes? A frase mais doce e bonita que eu conheço, quem me ensinou foi a minha avó, mãe de minha mãe. Chamava-se Áurea. E eu não sei se manhã sabe que a palavra áurea vem de ouro. Áureo é o que é dourado, não é o que é dourado. Todas as vezes que eu chegava para ela e dizia: vovó, sua bênção, ela me dizia a frase mais linda que eu conheço: Deus te faça feliz. Deus te faça feliz. Deus te faça feliz. Quando a minha agenda é a felicidade que vem de Deus, eu quero me entregar a Deus e por causa do amor dele me entregar às pessoas que precisam, sem esperar nada em troca de ninguém, nem de Deus, porque eu estou amando de volta. O amor que eu dou é regresso. Esse amor é regresso, retorno do amor egresso dele, do amor regresso dele. Então, todo o instrumental necessário para sermos felizes, porque nós não fomos colocados nesse mundo para sermos pilha que mantém esse sistema. Nós fomos colocados nesse mundo para amar e sermos amados, para ajudar e sermos ajudados, para socorrer e sermos socorridos, para abraçar e sermos abraçados. Amar e receber amor de volta. Vamos dar as mãos e vamos fazer uma palavra de oração. Rubens, você pode desligar esse... Daniel, desliga esse ar-condicionado que está ficando frio aí. Valeu, mano. Queria convidar vocês para a gente orar agora. Eu estava dizendo a vocês que Tainá e as amigas de turma dela foram lá em casa conversar comigo hoje, e eu contei essa história da pilha, e falei da vocação, da voz que vem de dentro, e que é preciso ouvir a voz que vem de dentro, e ainda que não seja de bom gosto, o gosto bom da vida está em viver em coerência com essa voz que vem de dentro, ainda que essa voz diga a você: seja bailarina, enquanto todas as vozes de fora dizem: seja médica, seja advogada. Se a voz disser: seja bailarina, vai ao encontro da tua voz interior e seja feliz. Seja feliz. Pode ser que as pessoas não olhem para você e digam: eis aqui uma menina de sucesso. Dane-se o sucesso. Lasque-se o sucesso. Sucesso é a capacidade do ser humano de ser pilha Duracell. Isso é sucesso. Servir a um sistema de exclusão e injustiça com mais energia e receber as legitimações desse sistema. Ouça a sua voz interior, seja coerente com ela. Deus vai te fazer feliz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida, pelo teu amor para conosco e pelo amor, Pepita de Avilar, que fugiu do paraíso e que ficou conosco aqui. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a entendermos a simplicidade, a radicalidade do Evangelho, desse amor entrega para quem precisa, sem esperar de nada, mas vivendo amor goiabeira, entregando, dando fruto porque é minha natureza. E assim, Senhor, que as nossas vidas façam sentido, que as nossas vidas sejam um louvor ao teu nome, que as nossas vidas sejam um passeio no parque da existência, sem medo da morte,
mas cantando como Paulo: ó morte, onde está a morte? A tua vitória. Domesticando a morte. Ó Deus, glorificado seja o teu nome, por todo o bem que nos tens feito. Fortalece-nos, para que haja paz dentro de nós e não medo, para que haja o prazer de colher o fruto da vida e não ansiedade pelos frutos a vir nas próximas estações. Que tu aquietes a nossa mente e a nossa alma, em nome do teu Filho Jesus. Agora, Daniel vai nos dirigir numa canção. Eu vou ensinar a você essa frase, e talvez você possa olhar para as pessoas, dar um abraço nelas, dizendo a elas: Deus te faça feliz. Será uma linda palavra de bênção, e todos nós precisamos disso. Vamos nos abraçar uns aos outros, se você quiser, com essa palavra em nossos lábios.